Bem, gente, voltamos aqui, tá? Justamente com essa discussão, continuamos com essa discussão, né, da problemática da observação, tá? A problemática da observação no indutivismo, tá? E, como eu já disse para vocês, a observação, ela não é completamente confiável. É difícil, né? Mas o indutivista acredita nisso, tá? Para o indutivista, o corpo do conhecimento científico é construído pela indução a partir da base segura fornecida pela observação. Será que a observação é tão segura assim? Tá? Para ele, o crescimento da ciência é contínuo, para a frente e para o alto, conforme o fundo de dados de observação. Conforme o fundo de dados de observação aumenta. Será que é dessa forma que a ciência ela progride? Ela progride continuamente ou ela progride de forma contínua e descontínua? Né? Ela progride de forma contínua e descontínua. Será que ela vai e vem ou será que ela só vai para frente? Né? Para o indutivista, a fonte da verdade não é a lógica, mas a experiência. Tá? A experiência é a fonte de verdade. Né? É claro que para os neopositivistas, como a gente já viu para os neopositivistas, né, eles acreditam que a lógica, né, juntamente com a experiência, fornecem a verdade. Tá? Essa concepção aqui ela é uma concepção positivista. A neopositivista já insere a concepção lógica. Lembrem, tá? Das nossas aulas passadas. Tá? As proposições de observação que formam a base da ciência são seguras e confiáveis, porque sua verdade pode ser averiguada pelo uso direto dos sentidos. Né? Será isso mesmo? Né? Será que todas as proposições de observação que formam a base da ciência são seguras e confiáveis? Tá? Eu trago para vocês, né, umas imagens, né, algumas imagens para a gente tentar ver até que ponto a observação é de fato confiável, né? Mas será que podemos confiar que vemos no que vemos, né? Ouvimos e sentimos? Será que isso é 100% confiável? Essas duas imagens mostram para a gente que nem sempre podemos confiar no que vemos, ouvimos ou sentimos, tá? Aqui nessa primeira imagem a gente vê um músico, né? Um cara tocando um violão e uma mulher acompanhando ele ou admirando. Mas também é possível ver o rosto de uma idosa e o rosto de um idoso frente a frente. Tá? Essa é a realidade da imagem. A imagem apresenta duas concepções. Ela tem um duplo sentido. Tá? Qual é a verdade da imagem? A gente não sabe. Entendeu? Então a gente não pode confiar 100% na observação. Nessa outra imagem, a gente tem o quê? A gente tem um idoso e uma mulher, né, conversando lado a lado, né, ou né, uma mulher até segurando uma criança. Mas a imagem também mostra o quê? Mostra o rosto de um senhor idoso, né, um senhor idoso formado na imagem. Então é complicado, a observação nem sempre traz os dados corretos ou os dados verdadeiros, tá? Então, essa é a grande crítica e o grande problema da indução, tá? O que um observador vê, isto é, a experiência visual que um observador tem ao ver um objeto, depende em parte de sua experiência passada, de seu conhecimento e de suas expectativas. Então, o que acontece? O que você carrega consigo de experiências e vivências passadas vão influenciar na observação, vão influenciar na experimentação. Então, esse é o grande problema, tá? O próprio David Hume adotou uma posição desse tipo. Ele sustentava que crenças em leis, tá, e teorias nada mais são que hábitos psicológicos que adquirimos como resultado de repetição das observações relevantes. Tá? Então vejam. Tá? Então David Hume ele já deixava isso claro. Tá? Isso no século XVIII. Tá? No século XVIII, David Hume já mostrava que a crença nas teorias e nas leis são simples hábitos, hábitos psicológicos que a gente vai adquirindo ao longo do processo, ao longo do passar do tempo. Tá? Não significa que sejam 100% verdadeiros. E aí a ciência, né, entra em suspensão, tá? Como também a religião, a arte, as filosofias, tá? Entram em suspensão. Existem inúmeras considerações. Tá? Então vejam,
Segundo o Alan Chalmers, a gente tem que perceber que as teorias precedem a observação. Então é falso afirmar que a ciência começa pela observação. Então é falso. A gente não pode dizer que a ciência começa com a observação. Antes da observação existem as teorias. Como assim, professor? Prestem atenção, gente. Antes de Galileu Galilei começar suas observações, existia a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Tá? Foi a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico que orientou os procedimentos de observação de Galileu Galilei, orientou os procedimentos matemáticos de Johannes Kepler e, consequentemente, vai orientar as conclusões de Isaac Newton. Isaac Newton, por exemplo, além de ter as teorias de Nicolau Copérnico, que antecediam aos processos observacionais, ele tinha as teorias de Galileu Galilei e as teorias de Johannes Kepler. Tá? Então foi com base nessas teorias que ele começou o processo de observação dele. Então vejam, as teorias precedem a observação. Primeiro a gente tem uma teoria e posteriormente, direcionado nessa concepção teórica, é que a gente vai fazer a observação e a experimentação. Essa é a crítica ao indutivismo. É a crítica que Alan Chalmers apresenta, mas também é a crítica que Karl Popper vai fazer ao Círculo de Viena, que a gente vai ver posteriormente. Então, observe, né? Teorias precedem a observação. E aí a ciência não começa com proposições de observação, porque algum tipo de teoria as precede. As proposições de observação não constituem uma base firme na qual o conhecimento científico possa ser fundamentado, porque são sujeitas a falhas. Tá? Então, somente o processo de observação, tá, ele não nos garante a verdade do conhecimento científico. Ele é sujeito a falhas. Tá? Observações e experimentos são realizados no sentido de testar ou lançar luz sobre alguma teoria, e apenas aquelas observações consideradas relevantes devem ser registradas. Tá? Então, é essencial compreender a ciência como um corpo de conhecimento historicamente em expansão e que uma teoria só pode ser adequadamente avaliada se for prestada devida atenção ao seu contexto histórico. A avaliação da teoria está intimamente ligada às circunstâncias nas quais surge. Ok? Então, veja, contexto histórico. Então, para a gente analisar a teoria heliocêntrica, por exemplo, a gente tem que ver o contexto histórico em que Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton construíram essa teoria ou esse modelo, que é o modelo heliocêntrico. A mesma coisa é a mecânica quântica. A gente tem que ver o contexto histórico da mecânica quântica. Tá? A gente tem que ver Rutherford, tem que ver Bohr, tem que ver Max Planck, tem que ver Heisenberg, tem que ver Linus Pauling e Albert Einstein. Tá? A gente tem que passar por esse contexto histórico. Tá? E esse contexto histórico implica também a gente analisar a aplicabilidade da ciência. Tá? As bombas atômicas, não esqueçam. Ou no caso da química, a guerra química. O surgimento dos agrotóxicos, né? O surgimento e o impacto de toda essa realidade no cotidiano e na sociedade, entendeu? Em que vivemos, tá? Então a gente tem que perceber isso. E aí eu vou deixar um videozinho, vou deixar um filmezinho para vocês, tá? E esse filmezinho vai contar a história do peru indutivista, tá? E a questão do peru indutivista a gente vai discutindo ao longo do processo, tá? É muito interessante, né? É a história de Bertrand Russell. No videozinho vocês terão a oportunidade de conhecer essa famosa história e como Bertrand Russell elabora ela para fazer crítica ao indutivismo, crítica ao Círculo de Viena e crítica ao positivismo. Gente, a gente encerra a aula por aqui e nossa próxima aula a gente já volta para falar sobre Karl Popper. Valeu, um abraço, até mais, gente. Valeu!